vídeo aqui é para falar sobre IPOs, né? Sobre se vale a pena ou não investir em IPOs, tá? A minha opinião é a seguinte, que geralmente não, tá? Geralmente. Óbvio que vai ter as exceções, né? Mas geralmente não deveria ser um bom negócio, tá? Primeiramente, é importante entender que o IPO ele é a última etapa de um financiamento de uma empresa, tá? A empresa já pode ter passado por diversos outros estágios de investimento na história dela, como por exemplo o investimento do capital próprio do empresário lá no começo da empresa, né? Investimento anjo, rodadas de venture capital ou rodadas de private equity, né? E o IPO ele acaba vindo depois de tudo isso, né? Quando a empresa passa por todo esse ciclo, né? Isso seria um padrão de história de financiamento de uma empresa, tá? E o IPO, como ele é uma alternativa mais robusta de financiamento, né, que envolve normalmente mais capital do que todos esses outros estágios que eu mencionei, até pelos custos envolvidos, né, com bolsa, com bancos de investimento para fazer o valuation da empresa, etc., assessores, né, e tal, acaba sendo uma rodada em um estágio onde a empresa está mais madura, né, e às vezes esse estágio não apresenta tanta oportunidade de valorização do capital como os anteriores, tá? É óbvio que existem muitos IPOs que sim geraram um baita retorno, né? Mas isso é só para a gente entender que esse é um ciclo de financiamento de empresas onde o IPO vem por último, tá? Mas não é por isso que a minha opinião que IPO no geral não vale a pena, tá? O ponto principal na análise de um IPO para mim, crucial, tá? Para eu ter essa opinião, é o porquê, entender o porquê o controlador está captando esse recurso no IPO, tá? E aí a gente tem que entender o seguinte: é apenas para ele vender as suas ações e conseguir um retorno do trabalho dele nos últimos anos, uma saída, né, para o capital dele, ou ele está buscando mais sócios para a empresa crescer ainda mais, né? Ele tem fome de crescimento ainda, ele quer mais sócios, mais capital para continuar crescendo, né? E aí tem a captação de ações primária e secundária, né? Então a gente tem que analisar isso aí. Para onde que vai esse caixa novo, né? Vai para o caixa da empresa ou vai para o acionista controlador vender as suas ações, tá? O que eu vejo no Brasil é que os IPOs eles servem mais para dar essa saída aos controladores, tá? E dar um retorno para eles no investimento que eles fizeram anteriormente, tá? Por isso tem muito private equity que entra para depois vender a empresa no IPO, por exemplo, né? E isso é diferente do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, né? Onde normalmente os investidores que entram no IPO são mais vistos como sócios para a empresa continuar a crescer, tá? Esse para mim é um dos principais motivos que eu acho que, no geral, no Brasil, o IPO não vale a pena, tá? Outro ponto negativo é que as empresas apresentam pouco histórico de informação no momento do IPO, tá? Seja relatórios financeiros, né, histórico financeiro, ou relatórios de gestão da administração, tá? Então, o que eu acho? Eu acho que é melhor o investidor esperar alguns anos, depois que sair o IPO da empresa, né, para ele poder ter mais informação e segurança para poder estimar o valor justo dessa empresa e aí sim poder investir com margem de segurança.